Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então essa foi a palavra liberada à igreja, que no qual, pode sentar, irmãos, que no qual o Senhor trouxe hoje para mim e para você, pensamento de paz. Então hoje o Senhor, Ele está trabalhando. Se você tem uma inquietação, se você tem uma ansiedade, se você tem alguma coisa que está tirando a tua paz, hoje o Senhor vai trazer a paz para o teu coração. Porque Ele não pensa como o homem pensa. Porque nós bem sabemos que Jeremias, ele foi um profeta levantado para falar com o povo de face difícil, de coração endurecido. Mas o Senhor, ele tinha uma promessa para a nação de Israel, que era uma nação que não ouvia a palavra do Senhor, não obedecia. Muitos prodígios o Senhor fazia, mas esse povo, ele era um povo que, em vez de adorar a Deus, em vez de ser uma nação exemplo, não, eles preferiam se apoiar em nações pagãs, em um povo no qual idolatrava outros deuses, sendo que o Deus já era um Deus suficiente na vida daquele povo. Mas apesar de todo esse contexto, nós sabemos que o Senhor, ele tinha zelo por Israel. E hoje é eu e você. Hoje é eu e você. Muitas vezes nós somos incrédulos. Muitos milagres Deus faz. Muitos milagres Deus já tem feito. E mesmo assim muitas vezes nós murmuramos. E apesar de tudo... Posso pegar um pouquinho de água, pastor? Obrigada. E que hoje o seu coração venha se alegrar no Senhor, porque Ele é bom e Ele age com justiça. Não é que Ele é mau, mas o Senhor, Ele não tem culpado por inocente. E muitas vezes Ele tem que tratar com o meu, com o teu coração, porque há um propósito de Deus, que é a libertação, é a salvação. Nada além disso, porque muitos buscam a ostentação, muitos buscam fama, muitos buscam só apenas a vaidade, mas Deus quer a salvação. E Deus tinha a salvação para o povo de Israel. E hoje é para mim e para você, não importa o que tenha acontecido, Deus não é culpado. Não, Deus não é culpado porque não deu certo, no qual os teus projetos, porque faltou algo. Faltou algo, porque Ele diz, entrega o teu coração, confia no Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes você entrega o problema e o coração. Porque quando você entrega o coração, pode ter certeza que você vai ter inspiração. O céu se abre, você ora, Deus responde. Esse povo, eles falavam de boca, mas o coração estava longe. E o Senhor tinha me dado o Salmo 23. Eu vou trazer aqui a mensagem do Salmo 23. Porque essa palavra o Senhor me deu. E eu creio, porque é um salmo que fala de livramento. Que o Senhor hoje Ele está dando livramento para mim e para você. É uma celebração. Nós devemos celebrar o Senhor hoje. Porque Ele já nos deu muitos livramentos de provisão. Você está aqui porque você é um milagre. Não esteja pensando que você merece, você não merece nada. Porque quando Deus, Ele olha para mim e para você, Ele olha o sacrifício vivo de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que nós somos, muitas vezes nós estamos vivos. Por quê? Por causa da misericórdia dEle. Nós temos que viver a verdade de Deus. Não apenas verbalizar, mas sim saber que é uma ideia ser vivida todos os dias, dia após dia, renunciando. Tem coisas que tem que sair do nosso coração. Porque Deus, Ele tem uma história já extraordinária para mim e para você. É algo novo. Ele não muda na promessa.
Mas quando você não alimenta ali, você não tem aquela aliança ali afirmada nele. Quando se quebra a aliança, não se recebe promessa, não. Deus quer mudar a igreja. Deus quer mudar a mim e a você, porque nós temos um coração enganoso e perverso. A Bíblia diz que bom é só Deus. Então que nós venhamos e diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A promessa não muda, você conheceu a verdade, quem tem que mudar é você. Porque a verdade já chegou, você não é mais inocente. Ele não tem culpado por inocente, é tardio, irás poderoso em punir. Então o que Deus quer é decisão, é obediência, é renúncia. Davi entendia isso muito bem. Nós vimos que Davi era o menor da casa, rejeitado pelos seus irmãos. Mas Davi, ele foi segundo o coração, porque ele entendeu que o coração dele era voltado a Deus. Ele errava, mas ali ele sabia o peso do pecado e ele se humilhava. Ele entregava o seu coração e ele procurava não praticar mais aquilo. Muitos acham que o pecado é normal, continua fazendo e não tem um pingo de temor às coisas que Deus ele já declarou desde quando você desceu as águas. Deus ele fala conosco de várias formas, pastora. E ele está falando comigo, com você aqui. Olha, eu enxergo pouco, eu tenho uma visão só. E essa outra, ela é um pouco, eu tenho dificuldade. Mas Deus é tão maravilhoso que ele ainda deixou um pouco. Por causa da minha teimosia. O Senhor, ele trata comigo e trata com você. Ele fala, se teu olho peca, é melhor que você peca, mas que você vá para o céu. E muitos pensam que Deus, ele não trata com o ser humano, ele trata assim. Eu sou prova disso. E eu tenho certeza, cada um aqui tem passado muitas provas. Porque precisa chegar um pouquinho mais. E ele quer que você se diminua, que ele cresça. Porque quanto maior é o chamado, mais é provado. É passado na fornalha. Cedraque, Mesaque e Abednego. Não foi diferente. Daniel na cova dos leões. Somos todos os dias provados para o quê? Para estarmos mais íntimos ao Senhor. Ter mais liberdade de falar com o Pai. Porque é no deserto onde você aprende a ter relacionamento. Porque se não é assim, o coração do homem é enganoso. Ele reclama do que gosta, acostuma com o que não presta. É assim a natureza humana. E Deus vem para fazer a diferença. E a palavra do Senhor é muito simples, pastora. Tem dois lados. É um exemplo, é um alerta de Apocalipse, de Gênesis Apocalipse. É céu e inferno. Não existe, pode ser pessoas que é mais eloquentes, outras que falam com mais autoridade. A palavra não pode mudar, a mensagem é uma só. E que nós venhamos guardar ela no coração, assim como Davi. Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O propósito de Davi era extraordinário, não pecar contra o Senhor. E que eu e você venha guardar a palavra do Senhor. Porque onde está o teu coração, está teu tesouro. E o Senhor ele tem prosperidade para nós em todas as áreas da nossa vida. É no casamento, é no financeiro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é a inspiração que te leva a lugares mais altos. Se você não tem o Espírito Santo, você se torna uma pessoa que está viva, mas está morto. Não tem discernimento, é confuso. Passa dias e dias da mesma situação. Por quê? Porque você precisa de entender essa presença gloriosa no teu coração, que vai mudar o teu cenário. Não importa o tamanho do gigante. Davi, ele era o menor, mas ele era gigante em Deus, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Quando ele enfrentou Golias, porque ele teve aquela ousadia? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma unção sobrenatural que capacitava ele a enfrentar o maior gigante.
Ele enfrentou antes mesmo, ele recebeu a unção, ele já tinha matado um urso e um leão, porque Deus sabia a fé de Davi. E a palavra do Senhor diz, Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Se você realmente, você tem o Senhor como seu pastor, você não tem que se preocupar. Sabe o que é ter o Senhor como pastor? É você assinar uma procuração e deixar Ele te guiar. Não é você falar, Ele é meu pastor, mas eu faço o que eu quero. Não, é que Ele que vai te guiar pelas veredas dEle. Ele vai te ensinar como você tem que prosseguir seu dia a dia. Nem tudo nos convém. Quando você tem o Senhor como pastor, você não responde muitas vezes mais pelas tuas vontades, não. Você tem que largar a tua soberba, a tua mentira, a tua arrogância, a tua prepotência por achar alguma coisa. Porque grande é só Ele. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos perante Deus todos iguais. E Deus é que faz na minha e na tua vida as coisas maiores. Porque é dEle, para Ele, tem que ser todas as coisas. E por Ele. Caso contrário, você vai ficar 20 anos dentro da igreja só esquentando o banco. E não vai ver resultado. Então o Senhor também, para quem não é cristão, que está começando agora, o Senhor faz um convite aqui. É um convite, o Senhor é meu pastor, que Ele seja. Que você venha entender isso e aceitar Ele como teu pastor. Para Ele te guiar, para Ele te orientar. Para Ele te trazer a provisão. Para Ele te trazer aquilo que é mais necessário na tua vida. Se é uma cura, é uma cura. Porque Ele não interfere no teu livre-arbítrio. Ele diz, estou em todo tempo, em todo lugar. Mas precisa orar, meu irmão, para mover sobre você o fruto do Espírito Santo. E tudo Ele faz a partir do momento que você ora. Abacuque, ele precisou orar para poder, ele orou, ele esperou. E ele vigiou para ele receber a vitória. Para ele entender que o justo vive pela fé. Abacuque, ele compreendeu, porque o céu se abriu. Quando o Senhor é o teu pastor, você age como Abacuque. Você age como Jeremias. Você age como Ezequiel. Porque você não fala mais por você. Você obedece. Por pior que seja a tua guerra, você tem prazer de viver dentro de uma guerra. Porque quem tem Deus como o teu guerreiro, você não vai ter esses anseios de temer o teu inimigo. Eu não tenho medo de nada, porque eu ando com um general de guerra que está do meu lado. Deitai-me, faz e vede espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A prosperidade para mim e para você, meu irmão. Não tenha medo de nada não, escassez. Quem tem Deus não tem medo. E Isaac, ele cavava poço no deserto, mas ele tinha Deus trazia a existência daquilo que nem existia no deserto para Isaac. E aí você acha que ele mudou? Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele quer fazer em você, mas você tem que fazer a diferença. Tem que ter os princípios, é um estatuto, é uma lei, é irrevogável. Se você estiver nela, nada vai tirar aquilo que é seu por direito. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O privilégio de você ter a misericórdia de Deus todos os dias. Ele é com você todos os dias. Irmão, Davi, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Quantos aqui não têm sido rejeitados dentro da sua própria casa? Sendo humilhado, sendo rejeitado, desprezado, como nada. Eu falo isso porque eu vim de uma família também, que meu pai, ele foi o primeiro a me expulsar de casa, porque com 6 anos de idade eu perdi minha identidade. Eu troquei a minha identidade. Eu realmente, como mulher, eu me achava como homem.
E ali foi difícil para mim, com 6 anos de idade. Meu pai não entendia isso. E meu pai, em vez de me ajudar, que era o que poderia mudar a minha mente, foi que mais me torturou. E eu me tornei uma pessoa totalmente fora de uma identidade em Cristo. Por quê? Porque a família, o lar, não me abraçou. Me jogou para a rua. Com 6 anos de idade, é uma criança que troca a identidade por nem saber o que está fazendo. Por quê? Devido aos conflitos dentro de casa, ela procura ver o lado que acha que vai ser mais fácil. Mas não, é tudo uma mentira, é tudo engano. E se permite viver uma vida de engano, enquanto Deus não chega, é sofrimento, é escravidão. Porque o que eu vivi foi isso. Vivi como homem, troquei a minha identidade. E Deus sempre comigo. Mas a minha família me rejeitou, meu pai me rejeitou, meus irmãos, a sociedade então me crucificava. Só que eu tive encontro com Deus. Vim para São Paulo com 3 anos de idade, não tinha grau de escolaridade. Não tinha um grau de escolaridade. Não sabia. Não tinha um conhecimento. Estava preparado para enfrentar o mundo. Mas Deus sempre comigo. Prosperei muito, pastora. Prosperei. Deus me ensinou. Sabe, como ser uma líder. Eu posso não ter assim, uma eloquência, sabe, assim, mas eu tenho uma experiência com Deus. E Deus fala comigo de uma forma extraordinária. Nunca me faltou nada. Muito pelo contrário, sempre tive para ajudar. E eu passei por esse problema da família não olhar para o problema, o meu problema, e o mundo me crucificar. Durante muitos anos eu sofri essa perseguição, sabe, eu fui como um robô, que eu não podia perder, e eu achava que eu era melhor que homem. Por quê? Porque eu não podia perder, e eu tinha que mostrar que realmente eu era aquilo, e eu me escravizava naquela situação. Porque isso, pastora, o homossexualismo não é uma coisa de Deus, não. Isso é uma perda de identidade. A pessoa que vive uma prática como essa, ela tem que entender que ela tem que largar isso o quanto antes. Porque isso não é legal. Não é só isso, é em muitas coisas. Porque isso leva você para o inferno, com certeza. É condenação eterna. Você tem que negar a si mesmo em todas as áreas daquilo que você sabe que Deus não permite. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci Cristo, foi uma viagem que eu fiz. Eu morava com uma mulher de 18 anos e ela era mãe de santo. E eu, quando eu cheguei no aeroporto, quando eu cheguei em Natal, Rio Grande do Norte, eu fui para um lugar onde que lá era uma casa de oração. E lá eu podia levantar a minha mão e voltei. Eu tinha uma empresa lá em Santo Amaro. E eu vivia ostentando, eu vivia em fluxo, em festas. Usava tudo que era porcaria. E eu achava que eu estava certa. Mas quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, a máscara caiu. O Senhor chegou para mim. E quando eu cheguei no aeroporto, depois que eu levantei minha mão, que eu cheguei no aeroporto, a moça que morava comigo, 18 anos, ela olhou para mim e falou: você não é mais a mesma. Você foi e voltou diferente. Realmente, eu já tinha o Espírito Santo de Deus. E eu entrei numa guerra muito grande com essa mulher. Porque os demônios, tudo se levantou contra mim. Porque é um portal, tudo é portal. Quando você se entrega em algum ato, você perde as suas forças. Para você sair disso, é só se humilhando a Deus, entregando o seu coração e sabendo que é um processo muito difícil de você trilhar, porque a libertação não é uma coisa rápida e fácil. Muitos, até mesmo dentro da igreja, não vão te entender. Se você não ficar firme com a palavra do Senhor, você não consegue, porque tem muitos que ganham você hoje, está te matando amanhã, porque não está preparado para cuidar de certo tipo de problema. E eu falo para você, eu lutei, foi no joelho, fazendo campanhas dentro da minha casa. Um dia eu orando dentro da minha casa, foi um manifesto de mosca. Tudo caíram, demônio, se materializou em mosca. Eu falo para você, tenho testemunho vivo de tudo que eu estou falando, Deus sabe. Porque o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Desejo uma vara de amendoeira, pois bem, viste bem. Porque eu zelo pela minha palavra. Tem um peso para mim aqui, tem para você que está ouvindo também. Então, o Senhor me limpou, porque o Senhor falou assim: vai passar um vento, vou arrancar tudo que você tem em menos de um ano. Eu precisei 2 vezes no Rio Grande do Norte para a obra se cumprir na minha vida. Não, foi 4 vezes
E na segunda vez o Senhor falou, tu vai voltar, eu vou mostrar o que está no oculto. Comecei a ver o oculto profundo e o escondido. Em menos de um ano passou um vento, eu perdi minha empresa. Essa moça, ela foi embora com outra. E eu falei para Deus, como assim? Eu não estou entendendo. O Senhor tem salvação para mim, não tem para ela? Porque ela já está com outra, e o Senhor permitiu, e o Senhor me visitou, eu desmaiei, eu sozinho em casa, aí o Senhor eu apaguei, quando eu acordei, o Senhor me visitou e falou assim, filha, não fui eu que dei a outra para ela, o que está em uma está na outra. Aí eu não entendi o que estava falando com isso. Quando eu entrei no Face dela, ela estava lá, dando, agradecendo a avó dela, que era mãe de santo. Eu entendi, porque as duas serviam o mesmo Deus, as duas, o que estava em uma estava na outra. Ela servia ao mesmo Deus, era mãe de santo. E Deus me tirou desse laço. Aleluia. Gente, é muito sério o que Deus está falando aqui. Vocês, Deus está trabalhando hoje em libertação. Eu não sabia que eu ia vir aqui pregar, mas Deus prepara tudo. Deus conhece o coração de cada um aqui. E não é no muito falar, não. É a palavra sendo liberada e Deus trabalhando. Porque é uma unção profética que está trabalhando no coração de pessoas aqui, que precisa de libertação em muitas áreas. Não é, todos nós precisamos. E às vezes você tem buscado por um ente querido seu e não está vendo o resultado, mas Deus vai te dizer hoje que vai ter sim, que é maior o que está contigo. Se você está orando por uma causa, Deus está resolvendo a tua causa, Ele está trazendo esperança para o teu coração. Você tem que verbalizar, frisar, para que você entenda que o maior que está contigo, Satanás já bateu em retirada da tua família, da tua casa. Não importa o que aconteça, não importa, não olha para a direita nem para a esquerda não, olha para o céu, que é de lá que vem a tua vitória. É do dono, ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou todas as coisas. Não está na criação, está no Criador. É simples assim. Eu sou um exemplo de prova viva. Eu me vestia como homem, eu raspava meu cabelo, eu era uma pessoa agressiva, eu era desenrolada, os homens tinham medo de mim. Por quê? Porque era próprio. Fazia eu colocar roupas de homem, sabe? E para me tirar essas roupas de homem, tá pensando que foi brincadeira? Eu entrei em guerra dentro da minha casa, eu começava a me arrumar às 3 horas da tarde, para chegar às 7 horas da noite já batida. Eu sentava no banco, ali eu não sabia nem o que estava acontecendo no altar, mas o Senhor estava me curando, me libertando. Por quê? Porque eu não desistia, o homem desistiu de mim. Muitos justos não me viram com piedade não. Por quê? Porque eu chegava de cabelo raspado, a minha pastora, um amor de pessoa, ali sabe lidar com gente que não vale nada. Ela falava assim, tu vai ter oportunidade. Eu ia raspar meu cabelo, falava assim, eu não entendo, é Deus, essas coisas é Deus. Fala assim, aquela mulher não manda em mim não, vou raspar o cabelo, raspava. Chegava na igreja de cabelo raspado, ela ficava triste, mas ela não falava nada, ela ia orar. Ela orava, ia na minha casa, mas eu não queria receber ela, porque eu achava que era chata, porque eu entrava em conflito, em guerra, eu próprio, né? Aí quando foi um dia, eu raspei meu cabelo para ter uma oportunidade na igreja. Aí o Senhor me visitou no espelho. Aí o Senhor falou assim, eu te fiz mulher, não te fiz homem. Ali o Espírito Santo de Deus me visitou, eu chorei muito. Aí Ele me libertou, porque eu não sentia a libertação. Quando Ele te visita, porque eu queria muito isso, porque eu brigava com Deus. Eu falava assim, Senhor, como assim? O Senhor disse que todo aquele que crer e se batizar será salvo. Como que eu estou dentro da igreja sentindo essas coisas? Eu não entendo isso, eu não quero isso para mim. Porque se o Senhor já me libertou, porque eu me batizei, e eu sentindo essas coisas, eu falava, não aceito isso. Aí o Senhor do cabelo, quando o Senhor me visitou, Ele me libertou, não senti nunca mais vontade de cortar meu cabelo. Nunca mais eu cortei meu cabelo. Foi uma libertação. Então quando o Senhor, Ele fez essa transformação em mim, eu tive que muito querer isso para mim. Porque aí, Ele trabalhou no meu coração. Aí eu peguei um Uber, e ele falando para mim que ele tinha se batizado, e ele tinha ficado 2 anos ainda no pecado. Pois com 2 anos, o Senhor falou assim para mim, o Deus usando o Uber, né? Ele falou assim, tu vai passar um processo, onde tu vai para um lugar onde ninguém quer ir, só que eu vou fazer uma obra em ti.
Tu vai fazer para mim e tu vai ser canal de bênção. Tu vai para um lugar onde ninguém quer ir. Mas tu vai sair de lá diferente. Nunca mais tu vai ser a mesma. Porque o que sobe o teu coração não vai subir mais. 2021, ninguém queria entrar dentro do hospital por causa do Covid. E eu entrei. Partei dentro de casa. Fui passar por São Marcos. 4 almas para Jesus, infartada. Pregando, porque foi pastor, foi diácono, foi a igreja inteira dentro do hospital para salvar essas almas. E o Senhor preparou lá no Dante Pazanese uma cirurgia de coração. Aí o Senhor falou, vai ser irrevogável, que sobe o teu coração, não vai subir mais. Veio mais uma alma para Jesus lá. Ele me colocou, eu dentro de um leito lá, que a mulher era macumbeira, e a mulher, eu falava de Jesus, e a mulher se manifestava, mas o Senhor prega a minha palavra. E ali, no final, ela aceitou, ungiu ela, e ela confessou. Aí o Senhor falou, vou fazer a cirurgia. E eu fiz a cirurgia, perdi todas as veias do coração, olha só. E aí o médico falou para minha irmã, talvez ela nem saia dessa. Porque com 40% do coração, logo depois eu perdi uma visão. Logo, 2021 eu infartei. 2022 eu perdi a visão. 2023 eu tive uma dermatose perfurante que o médico me desenganou. Tudo isso o processo, o Senhor falou, vou te purificar. Vou te limpar. Isso era tudo para que eu viesse ser o que eu sou hoje. Totalmente liberta. Eu tenho um amor pela obra de Deus. Algo extraordinário fala comigo assim, 24 horas. Eu oro na rua, eu oro em qualquer lugar, não tenho vergonha. Se alguém não gostar de mim, vá falar com Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a importância que tem uma alma. Eu não estou aqui para brincar de ser crente. Eu estou aqui para servir ao Senhor. E é em espírito e verdade. E se você quer ser diferente, faça o mesmo. Tem esse exemplo aqui que você vai vencer. E você vai fazer coisas extraordinárias. O Senhor nunca... Olha, eu tenho uma pequena empresa. Nunca faltou nada no meio desses processos. Eu estava dentro do hospital. Eu fiquei 2 meses internada. De 6 meses de cirurgia. Quando chegou o mês de novembro... Eu recebi uma herança do meu bisavô que eu nem sabia que tinha. E o Senhor foi fazendo. Sabe por quê? Ele é o dono do ouro e da prata. Você não se preocupa com dinheiro, não. Você não se preocupa, não. Você tem... Ele diz o quê? O homem prepara o cavalo para a vitória. A vitória vem do Senhor. É necessário a gente se preparar. Sim, porque não tem como. Por exemplo, você está em uma competição, não se preparar para ela. Você tem que nem eu me preparo. Eu mesmo doente eu vou trabalhar. Eu não fico me vitimizando, não, colocando meu dever para o outro fazer, não. Eu vou e faço. Sabe por quê? A mente tem que estar assim, forte. Por quê? Você tem o maior exemplo, é Paulo. Paulo estava preso. E Paulo, ele dizia que o Espírito Santo dele era livre. Ele estava escrevendo carta para tudo que é igreja, para aconselhar um pouco que estava livre, mas preso dos seus problemas. E você? Como você está? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está a tua atitude? Você tem ação? Porque, tudo é uma ideia. A fé é uma ideia que você tem que pôr em prática. É você fazer. Muitas vezes é difícil. Sim, mas é no difícil que você cresce. As coisas fáceis não tem valor, não. E Deus me fez essa mulher forte devido ao meu sofrimento já de criança. Entendeu? Eu tenho ajudado muita gente. Pessoas querem se matar, querem tirar a própria vida. Porque tão pouco. Ansiedade, o jovem então, meu Deus, é uma criança com a faca na mão. Essa internet, muitos jovens se deixam assim, iludido. Não, vai estudar, faz projeto. Hoje a internet, você tem uma ideia legal, você ganha dinheiro, você precisa sair dentro de casa, mas vá para o lado do bem. E o Espírito Santo de Deus te dá uma inspiração. Ele mostra o caminho que você tem que andar, não é difícil. O sucesso é para mim, é para você. A igreja tem que abraçar. A palavra do Senhor, ela que cura, que liberta, que transforma. Mas você tem que se permitir, meu irmão, porque tem coisa que é você. Deus já fez. Porque a promessa não muda. Ele não muda a promessa. Quem muda é você. Então, quando você entende isso, você vai sair daqui liberto. Em nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor pela igreja. Estou feliz demais de conhecer esse povo. Estou feliz porque nós somos irmãos. Ele disse que é bom que os irmãos andem em comunhão. Nossa, uma igreja tem que... Paulo fala de 2 que ficavam brigando lá no meio da igreja.
Ele preso, ele preocupado com as irmãs que ficavam brigando. Está lá em Filipenses 4. Irmão, a gente tem que estar dentro da igreja para ajudar os pastores, para ajudar quem entra aqui. Se vê um enfermo, tem que orar, tem que se levantar, gente. Não é assim não. Sentado no banco, você está morto. Tem que fazer o ID do Senhor com amor. Não faça para ninguém, não, faça para Deus. Se não gostarem, vá falar com Deus, mas faça para Deus com o coração. Os pastores, eles compram uma briga violenta com a igreja e muita ingratidão. Às vezes, o pastor está na madrugada lá orando, está jejuando, e às vezes por uma palavra você não quer mais falar nem com o pastor, nem com a pastora, nem com os líderes. Não, para com isso, deixe de ser criança. Acredite que Deus, ele não é isso não. Deus quer humildade do meu e do teu coração. Ele quer que sejamos um corpo feliz, alegre, sabe, conquistando. Nós temos que ser ferramenta. Como é que tu vai falar de milagre se tu não tem um milagre para contar? Pois é isso, meu irmão. Olha, eu ficaria a noite toda, mas eu quero me permitir. Eu vou orar pela igreja e é só, tá bom? E eu agradeço, foi um prazer, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus santo, Deus poderoso, Deus de milagre, Deus de poder, Deus de glória. Pai, visita cada um aqui, Pai. Eu repreendo, Pai. Pai, eu repreendo todo o mal, todo o manifesto, toda obra contrária. Tudo aquilo que Satanás lançou contra a vida da tua igreja, Pai. Lança por terra, Pai. A tua palavra foi, Papai do céu, liberada. Ela não volta vazia, que venha fazer efeito. Transforma, cura e liberta. Pai, fortifica, Pai. Prepara esse ministério, Pai. Cada dia mais ele venha prosperar e ganhar almas para ti. Porque o Senhor diz que sabe são os que ganham alma. E que essa igreja, Pai, ela venha transbordar, Senhor, da tua unção, do teu poder. E que as almas sejam libertas, Pai. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que haja milagre nesse lugar, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Eu só te agradeço, Jesus, por essa oportunidade. E louvo a ti, Senhor. E assim eu agradeço e as palmas, Senhor. Amém?